reavivamento e reforma. Às vezes a pessoa se esquece porque ele não lê a Bíblia, ou então leu faz muito tempo e não lê mais, e vai deixando a coisa passar, a coisa passar. Aqui parece a história, por exemplo, de um rei chamado Josias. Josias era um rei que parece que o povo naquela época tinha esquecido da Bíblia, até que um sujeito achou a Bíblia. Naquela época o que existia da Bíblia, né? Sim. Que é mencionado como o livro da lei. E o Quias achou e falou, olha, achei aqui o livro. Né? E interessante que foi numa reforma que estavam fazendo ali, achou o livro da lei. E ele passou por um sujeito chamado Safã. E o Safã falou assim, rei, achei o livro, leia. E Safã leu. O rei, quando ouviu aqui, falou, meu pai, está escrito aí, está escrito aí. Tem que fazer tudo isso? Tem. E a gente não está fazendo nada disso. E o rei agora conclamou o povo todo, falou, vem escutar aqui. Nós não estamos fazendo nada disso. Então houve ali uma pregação geral, né? E o povo ouviu o que tinha dito e houve uma transformação em Judá. É isso que é chamado de reavivamento, pastor. Não, essa é uma das histórias lindas, porque além de tudo, Jonathan, esse aqui era um jovem, Sim. Era um garoto. E aí vem uma questão, você vê, foi feita uma reforma, bendita reforma essa, né? Que provavelmente não tinha esse intuito de descobrir o livro sagrado. A reforma era só física. Exatamente, deveria talvez ser uma limpeza, uma relocação de imóveis, vamos tirar esses aqui, eu acho que vamos jogar fora esses que não servem, vamos dar alguma coisa, e de repente se encontra ali o livro, a palavra inspirada de Deus. Esse momento é um momento que nós podemos usar claramente para dizer o seguinte, a vida do ser humano precisa constantemente de reformas. Exatamente. Eu até digo o seguinte, se você, há 5 anos atrás, por exemplo, você há 5 anos atrás achava que algumas coisas eram erradas. Há 5 anos atrás, vou falar para o ouvinte agora, ó, há 5 anos atrás você achava que ir no cinema era errado. Há 5 anos atrás você achava que beber bebida alcoólica era errado. Há 5 anos atrás você achava que adultério era errado. Passam-se 5 anos e você começa a notar que você já não acha mais estas coisas erradas. Está na hora de reforma. Querido ouvinte, está na hora de começar a repensar. Por quê? Porque a tua vida foi se acomodando a esse mundo. Se você deixar naturalmente a tua vida seguir o curso, ela volta exatamente para o lugar de onde você saiu. Então, aqui na história de Josias, esse rei jovem recebeu os livros, recebeu informação e disse, tá, vamos ter que começar a mudança. E essa mudança ela se transformou numa das mais poderosas bênçãos para o reinado dele ali em Judá. Então esse é o grande momento da palavra de Deus. Ela pega, vê, esse povo já tinha tido a informação. Sim. Esse povo era, o povo que constantemente retinha os livros sagrados. Mas esse povo estava contrário à vontade de Deus. E aqui, Jonathan, vem uma questão. É possível alguém que já teve acesso a informações religiosas, preciosas informações, voltar para um estado original de pecador, de fraco, de caído? É possível. Por isso, a palavra de Deus constantemente na vida. Então, se você, há 5 anos atrás, estava achando algumas coisas erradas e agora não acha mais, então está na hora de você começar a repensar. O que mudou? Deus mudou ou você mudou, né? Deus mudou ou você mudou? E se você está aí com a sua Bíblia escondida em algum canto, ache ela. Né? Ache a Bíblia e faça uma reforma na sua casa, na sua vida, entre as pessoas que cercam você vai ser uma bênção. Pastor Marcelo, tem outra história aqui, a história do rei Josafá. Eu acho interessante que o Josafá, a história é parecida. Só que o Josafá, ele chamou alguns, vamos chamar assim, alguns pastores, né? Alguns missionários. A Bíblia até menciona o nome deles, porque está aqui em 2 Crônicas 17, diz aqui que ele chamou Semaías, Netanias, Zebadias, Azael, Semiramote, Jonatas, olha quase meu nome, né? Adonias, Tobias e Tobi-Adonias. Pegou esses homens e mais os sacerdotes Elisama e Jeorão e falou assim, ó, vai ensinando a Bíblia para o povo aí. E houve aqui uma reforma. E olha, diz que quando houve essa reforma, eles passaram a ensinar a respeito de Deus, houve um período de paz no reino. Que coisa. Um período de paz no reino, ou seja, um período de prosperidade. Pastor Marcelo, será que não está aí o segredo da prosperidade, da saúde, da bênção, da paz, não?
Olha, eu vou fazer uma pergunta, voltar para o senhor. Que coisa incrível, né? Se você for prestar atenção no povo originalmente abençoado por Deus, o povo que ali desde o início foi abençoado por Deus, você notar a vida que eles têm hoje, mesmo não crendo em Jesus, que são os nossos queridos judeus, nós descendemos dos judeus, Jesus era judeu, mas até hoje eles têm uma bênção, porque a bênção da palavra de Deus, quando nós estudamos... Eles têm conceitos, né, que eles ainda guardam. Conceitos que guardam, por mais que não creem da forma que nós hoje cremos. Se bem que Não existe aceitam. hoje já o judeu messiânico que aceita Jesus. Isso, já tem um grande movimento. O interessante é que a Bíblia, ela, quando você a recebe de todo o seu coração com humildade, com paciência, quando você faz algumas reformas, e às vezes algumas reformas elas são dolorosas na nossa vida, tem algumas coisas que nós praticamos com tanto hábito, que se tornou um vício já, que para ser transformado de novo é lento o processo e às vezes é doloroso, mas quando a Bíblia entra com humildade, quando nós a estudamos de todo o coração, ela vem junto consigo uma bênção. É a bênção que na própria Bíblia está escrita, a bênção abraâmica. Nós temos uma bênção conosco, nós somos o povo de Deus, o povo escolhido de Deus, e essa bênção nos segue quando nós colocamos a palavra de Deus no nosso trabalho, na nossa escola, quando nós levamos para nossa casa, um ambiente familiar, as pessoas ao nosso redor são abençoadas. A vida se transforma, as pessoas notam a diferença. Você pode perguntar para pessoas que têm convívio, talvez com você, as pessoas notam a diferença. Muitas vezes já chegaram para mim, para amigos meus, e disseram, olha, você é diferente. Por quê? Porque eu tenho a Bíblia como meu guia. A Bíblia me transforma e transforma também aos meus semelhantes, as pessoas que estão ao meu redor. É natural de Deus, Jonathan, a reforma e o reavivamento. Por quê? Você vê, quando entrou o pecado entrou, e aí nós estudamos naquela primeira lição, né? Entrou o pecado e aí Deus vai lá atrás do ser humano e diz assim, onde estás? Né? Como é que você está? Exato. E aí quando Deus encontrou o homem, diz a história da Bíblia que encontrou ele com uma vestimenta de folhas de figueira, né? De folha. Então aquela era uma vestimenta ridícula, né? Exato. Porque imagina a folha, né? Colocar folha. Não dura nada. Se cai uma folha ali já é uma situação constrangedora. Aí veio Deus e fez uma reforma. Pegou, matou um cordeiro e explicou para eles como é que eles poderiam se vestir de forma correta. E a pele do animal que morreu foi transformada numa vestimenta. Interessante. De uma certa forma, Josias e Josafá, eles são personagens históricos de reformas que Deus realizou no passado, semelhante à do Éden. E Ele quer realizar esta reforma na nossa vida. Ele quer trocar coisas que estão erradas, Ele quer tirar. E isso tem que existir. De repente, na comida, no linguajar, naquilo que eu vejo, né? Hoje eu estou me defrontando com a juventude e colocando para ela o seguinte, o que você está vendo na internet? Será que não tem que ter uma reforma dos sites que você está entrando na internet, jovem? Por exemplo, o que você está lendo? O que você está ouvindo? Né? Que música você está ouvindo? Será que não tem que ter uma reforma? Agora, quem vai te dizer isso? O pastor pode ajudar. O pai pode ajudar, mas a origem é a palavra de Deus, porque é isso que nós estamos estudando. Essa é a fonte que emana esses grandes conceitos. E é dali, por exemplo, Josias, um jovem, quando o Safã começou a ler para ele, ele disse, como você estava falando ali, é isso mesmo, Safã? É isso mesmo, a Bíblia está dizendo o seguinte, a gente tem que começar a ser correto. Aí, então, começou toda uma transformação. E que essa transformação nunca pare, né? Porque ela vai nos levar para um mundo diferente.